Pai, gente, vamos começar mais uma aula. Vamos orar primeiramente. Colocar diante de Deus mais uma aula, tá bom? Pai, amado, querido, meu Senhor, Pai. Pai, que nesse momento, Pai, nós possamos estar diante da Tua presença, Pai. Sei que isso é uma aula, talvez não seja um culto ou coisas, Pai, mas aqui o Senhor está diante de nós, Pai. Então, guia-nos para uma aula. Que tudo que a gente aprenda, Pai, seja para Ti. É o que eu te peço, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Tá. Paz, gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite aí para vocês. Então, hoje a gente vai dar início a mais uma aula, né? Hoje a gente vai ver algumas palavras, né? Mais vocabulário pra gente. E o tema de hoje, a Ana que vai explicar pra gente, são lugares, né? A gente vai falar alguns lugares que é para o nosso vocabulário aumentar, para a gente conseguir incluir nos nossos diálogos. A gente anda vendo nas últimas semanas vários diálogos, a gente tem treinado a partir da apostila. Então, é sempre muito importante a gente estar revendo palavras, mesmo algumas aqui que a gente vai falar hoje, já ensinamos, né, já aprendemos, mas a gente sabe que muitas vezes foge da cabeça, então a gente vai retomar alguns e vamos aprender outros novos, tá bom? Assim que a Ana explicar, a gente também vai aprender um pouquinho mais sobre a gramática da Libras, certo? Vamos falar sobre verbos ser e estar, que acaba sendo uma dúvida muito grande, né, na hora que a gente fala sobre Libras. Então, a gente vai aprender um pouquinho, vamos entender um pouquinho como que funciona, como a gente vai usar o verbo ser e estar dentro da Libras, né? Enfim, gente, é isso. Qualquer coisa, pode, por favor, deixar os feedbacks aqui nos comentários, tá bom? Muito obrigada. Gente, hoje eu vou explicar alguns lugares, tá? Gente, me perdoa se tiver alguma coisa assim, e eu também pode falar, tá? Porque assim, eu tô bem nervosa. Desculpa ser rápida, gente, mas eu vou dizendo as palavras e tentando explicar um pouquinho do que, né, eu também aprendi, porque não são só vocês. Mas, ó, a primeira palavra é dentista, né? O primeiro lugar. Então, foi meio complicado esse pra mim, mas, ó, não sei se dá pra ver. Não sei se necessariamente precisa sorrir. Eu acho que precisa, né, Ias? Tipo, se sorrir, faz assim. Esse é o sinal de dentista. Então, tipo, eu vou no dentista. Vamos falar de novo, né, gente? Assim, vou colocar mais perto. Não sei se dá pra ver, né? Minha câmera é meio ruim. Dentista. O segundo lugar é hospital. Hospital eu acho que é um bem mais simples, né, do que dentista. Dentista eu me confundi toda, mas tá tudo bem. Hospital, você faz um L aqui na sua testa e fecha. Tipo, não sei, precisa bater. Precisa isso. Pode responder isso. O sinal de hospital, ele é muito curioso. Ele faz uma referência à cruz, que normalmente tem aqui. Então, antigamente, o sinal de hospital, ele era assim. Só que como ficava muito poluído, adaptaram. Então, é assim, né? Pode ser um L, mas nem não necessário, nem é tão falado isso. O mais importante, né, o que precisa estar mais claro, é esse movimento aqui, ó. Nem precisa bater nem nada, é só entender que tem uma linha assim, na horizontal, na vertical, tá bom? Gente, aí eu mostrei pra vocês, vou mostrar de novo. Assim, e a linha. O segundo lugar é restaurante. A gente vai fazer o sinal assim de R, né, de restaurante. E passar aqui. Restaurante. Não sei como mais é. Uma, duas, três. A quarta palavra é shopping, tá? O shopping. A gente vai fazer essa aqui. É P, se eu não me engano. Gente, esqueci muito essa palavra. Isso! Configuração de mão, né?
Gente, toda vez que eu vou fazer qualquer coisa, eu esqueço a palavra. É a configuração de mão de P. E aí, ó, a gente vai fazer com os dois, tá? Aí você faz assim. Pera, deixa eu colocar um pouquinho mais longe. Isso. Shopping, gente. Agora você pode falar, eu vou no shopping. Eu vou bastante no shopping. No terceiro lugar, veterinário, né? Veterinário. É um sinal numa mão e outro no outro, gente. Esse eu me confundi. Esse foi difícil pra mim. Ó, esse aqui é esse sinalzinho. E você vai bater, tipo, um V aqui. Isso. É assim. Você vai bater um Vzinho assim. Veterinário. Peraí, gente. Peraí. O terceiro lugar é mercado. Mercado. Como que é, Yasmin? Fala que é esse aqui? É hang loose, né, Yasmin? Que você fala? Você sempre fala isso. É o Y, né? Mas eu dou uma adaptada. É. Assim? Isso, acho que é assim. Isso, gente. Esse também é muito complicadinho, mas é mercado, tá? Então, assim, o Y, junta os dedões e coloca pra frente. Mercado. O próximo é cinema. Cinema, eu acho muito bonitinho cinema, sempre achei. Você faz assim com a mão e você faz, tipo, assim. Cinema. É tipo um tchauzinho, sabe? Eu acho muito fofinho, eu sempre achei cinema fofo. Esse aqui, nossa, Yasmin, esse aqui é bem difícil, hein? Lojas, gente. Lojas é um pouco, assim, bem complexo. Precisa até se preparar para fazer o sinal. Nossa, assim, Entender. é a cabeça pra fazer. Gente, mas o próximo é o sinal de lojas, tá? Então, tipo assim, vamos lá, vou fazer. Lojas. Assim, você vai fazer tipo um quadrado, né? Isso, uma caixa. E fazer esse aqui. Eu não sei se tá certo, assim. Isso, ó. Então é uma caixa e um negocinho assim. Vou colocar mais perto. A caixa e esse. Loja, tá, gente? Tipo, várias lojas. E padaria, que é o último sinal. Meu estresse vai diminuir um pouco, minha ansiedade também agora, que é o último sinal. Tô brincando, gente. O último sinal é padaria. Padaria eu acho bem fofinho, porque é tipo. Yasmin sempre fala que tem bastante sinal, assim, né, Yas? Que tipo, preto também é parecido. Então, padaria, você vai fazer assim. É. Aqui. Ana, perdão. Eu acabei de lembrar que eu mandei errado para você. É aqui o pão. Então, tá bom. Aqui é preto. Ai, gente, esses sinais são todos muito parecidos. A gente mistura. Sim. Aqui, ó, o sinal de pão. Você tava falando, né? Eu não sei se você ia falar isso, mas esse é um sinal composto muito parecido com igreja. Que nem igreja, a gente sabe que é a casa, esse daqui é o sinal de casa, e a cruz. Casa, cruz. Aí vira igreja. Quando você fala para uma pessoa surda, você vai fazer assim, assim, ela vai automaticamente pensar em igreja. Padaria é a mesma coisa. Então a gente vai fazer casa e pão. Ana, mil perdões, viu? Eu confundi e mandei esse daqui o sinal para ela, mas esse daqui é o sinal de preto, gente. Não vamos confundir igual eu. Mas é isso, gente. Vou fazer mais uma vez, né? Que aí eu tava explicando. Então, aqui e aqui. Ou ao contrário, né? Aqui, então, tipo, faz a casinha e o sinal de pão. Gente, foi esses sinais de hoje. Qualquer coisa no final a gente relembra, tá? Eu sei que foi um pouco rápido, mas qualquer coisa no final a gente relembra. Pode ir? Então, gente, é isso, né? Esses foram algumas palavras, vocabulário muito, muito, muito importante. Eu vou só falar uma curiosidade muito fofa, porque mercado é um dos meus sinais favoritos e eu não faço ideia do porquê. Eu tenho alguns sinais favoritos. E mercado é um deles.
porque isso daqui é uma analogia ao carrinho. Você vai fazer o hang loose, juntou o dedão e empurrou para frente como se você estivesse empurrando um carrinho. O sinal antigo de mercado era só isso daqui, era realmente um empurro de carrinho. Agora o sinal atualizado, né, é mais incorporado. Mas mesmo assim, não é difícil, é só entender bem o posicionamento. Outro sinal que são lojas, né, que é um sinal difícil, a gente tem, eu acho que eu já expliquei sobre a variação que tem regional. Eu vou dar uma explicada rápida nisso, como a gente até está com um pouquinho de tempo a mais, vou explicar poucas coisas, alguma coisa simples. Então, eu vou explicar um pouco sobre, né, o que são essas variações regionais. Assim como toda língua, né, Libras também tem as suas variações regionais, né? Mesma coisa do aipim, mandioca e... Aipim, mandioca... Ixi, e macaxeira, isso. Em algum lugar você vai lá e vai falar, mas é assim. Aí outra, não, mas é assim. Tem até aquelas brigas, né? Não, é uma bolacha, não, é biscoito. Enfim, em Libras a gente também tem essas variações. Mas Libras, então cada lugar tem a sua Libras própria? Não, não é assim. Libras é língua brasileira de sinais, então incorpora o Brasil todo. Mas a gente tem algumas variedades. Eu vou dar um exemplo de loja e verde, né? Aqui em São Paulo, a gente sabe que o sinal de verde, inclusive a gente falou recentemente, não lembro quando, a gente sabe que o sinal de verde é assim. Ó, você faz um ganchinho, eu vou tentar fazer bem devagar, tá, gente? Os sinais, para a gente entender melhor como a gente está nesse modo totalmente online. Eu vou, enfim, tentar fazer bem devagarzinho. Aqui é um ganchinho, tá bom? A gente vai fazer, que é a mesma configuração de mão de X, mesma configuração de mão de peixe, tá? Um ganchinho com o seu dedo indicador. Você vai deixar ele aqui, inclinadinho, e aqui no seu queixo, você vai bater. O movimento que você precisa fazer é esse daqui, ó. Tem que bater. Bater. Lembrando que não é de dentro para fora, mas de fora para dentro. Porque a gente também aprendeu o sinal de frio. O sinal de frio é muito parecido. Então, para a gente não ter muita confusão, né? Vou mostrar aqui para vocês. O sinal de verde, ó. Verde. Verde. Em São Paulo, tá? Eu acabo misturando. Verde. Frio. Então, ó. Aqui a gente tem um único movimento. Aqui a gente tem vários, mas é muito parecido mesmo assim. Certo? O que eu tava falando é que aqui em São Paulo a gente usa este sinal. Este sinal, certo? Agora vai me falhar a memória. Mas eu acredito que na região sul do Brasil, a gente usa a cor verde assim, ó. Se fala dessa forma, verde. Você faz o V e passa como se você estivesse fazendo o sinal de conversar, só que com a letra V. Esse é o sinal de verde na região sul. Então, assim, então quer dizer que pode usar qualquer um? Não, né? Provavelmente o surdo ele vai entender, até porque a comunidade surda ela é bem unida. Nossa, é bem unida mesmo. Então, o pessoal do Nordeste conhece o pessoal do Sul, sabe? Se faz as videochamadas. Mas, né, é a mesma coisa que você chegar aqui em São Paulo e falar, não, você é um paulista e você chega e fala, não, biscoito. Provavelmente você vai levar uns puxão de orelha. Mas, enfim, aqui em São Paulo a gente vai usar esse sinal de verde. Tudo bem? Então, eu estava falando do sinal de loja, né? O sinal de loja aqui em São Paulo, né? É assim. Você faz um quadrado, uma caixa, né? Sai daqui.
Aqui parece ser bem difícil, mas não é. É um pouco assim. A gente não pode mentir, né? Você fez aqui uma caixa. Aí você vai fazer assim, ó. Joga, 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 joga. A ideia, ó, não sei se vai dar muito certo, mas é como se você estivesse jogando dinheiro, né? Não jogando dinheiro, porque eu acabo ilustrando as coisas aqui na minha cabeça e eu tento passar um pouquinho para vocês. A ideia é, aqui, ó, a pessoa, esse daqui é o sinal de pagar, tá? Relembrando, o sinal de pagar, você vai fazer aqui a letra A, configuração de mão em A, bom? E vai jogar aqui em cima da palma da sua mão. Esse é o sinal de pagar. Então, a ideia, né, é mais ou menos essa. Caixa, joga, paga, 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 paga. Ok? Então, tam, 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 tam. Ok, gente? Em outro, acho que em Curitiba, o sinal de loja é assim. Esse sinal de loja é muito, 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 muito mais simples. Muito mais simples. Inclusive, eu usava esse sinal aqui de loja, usei por muito tempo. Mas acabei levando um puxão de orelha. Ei, isso daqui é lá no sul, entendeu? Não vamos querer misturar as coisas. Tá bom, né? Vamos ao mais complicado, então. Então, vou refazer mais uma vez aqui pra gente não ter dúvidas. Uma caixa. Jogou uma vez, jogou duas vezes, jogou três vezes, jogou, enfim. Mais ou menos assim, gente. Então, não sei qualquer coisa, se vocês ficaram com alguma dúvida, né? Se vocês acharam que foi muito rápido, deixa o feedback de vocês nos comentários, tá bom? Agora, vamos para outro assunto. Eu acho que a gente saber um pouco mais sobre as Ai, meu Deus do céu, me fugiu a palavra. Sobre essas diferenças, né, alterações na língua por causa da regionalidade, é muito importante a gente entender. Lembrando que Libras é uma língua como qualquer outra. Qualquer língua tem essas alterações, então Libras não é diferente. Tá bom, gente? Então, qualquer coisa, você chega lá e fala, ai, você chega pro surdo e fala, ai, esse trabalho fácil. Fácil? Fácil? Tá louca? Fácil? O que é fácil? Aí você fica tipo, ué, como assim? Como assim? Como assim? Eu aprendi fácil, assim, né? Fácil. Em São Paulo é diferente, a gente usa de jeitos diferentes. Então, aqui, ó, fácil, 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 um peteleco na testa. Fácil, tá bom? Então, existe algumas dessas diferenças. E dependendo do seu professor, né, de Libras, ele vai te ensinar de um jeito e outro fala que é de outro. Provavelmente é por causa dessa mudança regional e, às vezes, atualização, porque em Libras acontece muito dos verbos, das palavras, dos sinais atualizarem, né? Um sinal era assim, depois ele virou assim. Enfim, temos alguma dessas esses dois casos de quando provavelmente o seu sinal vai estar errado. Ah, não, mas eu aprendi assim. Então a gente tem ou ele atualizou, né? Ou ele existe uma mudança regional. Ok, gente, não vou ficar enrolando. Quero explicar um pouquinho para vocês gramática em Libras, que eu acho que é um tema muito, muito, muito importante, principalmente para quem está começando, né? Acho que a gente precisa sempre começar do começo. E, enfim, quando a gente começa inglês, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai ver é, obviamente, o verbo to be, o verbo ser e estar. Em Libras não vai ser diferente. Eu quero muito explicar para vocês, para que fique muito claro. Eu já falei inúmeras e inúmeras vezes que verbos de ligação a gente não usa. Então, ai, você
você é bonito. Como que a gente vai fazer? Você é bonito. Como que a gente vai... né? Como que a gente faz esse verbo? Aí eu sempre falei, não faça, não faça. Hoje eu vou explicar um pouquinho do porquê de não fazer, né? Mas como assim? Vamos falar sobre esses dos verbos ser e estar. Primeiro eu quero explicar. Os verbos ser e estar em Libras, eles são usados apenas quando uma pessoa surda está aprendendo o português. Vou mostrar o sinal de ser e estar. Sinal de ser. 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 Não é útil, eu não vou ficar repetindo várias vezes, eu só quero mostrar para vocês, né? Esse é o verbo ser e estar. Ser e estar. Como que a gente vai usar esses verbos? Aí é que tá. Quase nunca não. Isso daqui, nunca. Ser, nunca vai usar. Provavelmente quem vai usar... Perdão. Provavelmente quem vai usar é uma professora de português para uma pessoa surda, né? Que está explicando o português. Então, esse é um sinal que nós ouvintes, nunca vamos usar num diálogo, né? Com uma pessoa surda. Né? Ai, como esse aqui é o verbo ser, né? Ai, você ser bonito. Em Libras, a gente vai anular o verbo ser, verbo estar, verbo ficar, né? A gente vai anular. Não anular, mas Libras é muito autoexplicativo, né? Então, você é bonito. Você tá em casa, você é casa, entendeu? Então, a gente vai substituir. Então, eu até falei várias vezes, acredito que deve ser até um pouco confuso, né? Mas já falei, né? A gente vai transformar tudo em verbo. Por exemplo, ai, pior que agora eu esqueci. Eu vou pegar um dos exemplos que eu tenho aqui. Eu estou... Deixa eu ver. Aqui, ó, lembrei de um. Eu estou fazendo crochê, né? Até já usei esse exemplo. Ah, eu estou fazendo crochê. Você nunca vai falar, eu estou fazendo crochê. Não, você crocheando. Não, eu acredito que exista um verbo para essa palavra, mas eu não sei como que a gente vai falar. Enfim, você está, entendeu? Não vai usar o verbo fazer, não vai usar o verbo estar. Então, eu não quero que fique confuso isso para vocês. Então, vamos lá. Verbo ser, já mostrei aqui para vocês, ser. Como que a gente vai usar ele? Nunca. Estar. Esse estar, ele é o estar, mas ele é mais com uma conotação de permanecer. Você está em casa, você permanece em casa. Então, a gente vai usar, eu mesma já usei inúmeras vezes, ele é o permanecer. Então, esse daqui a gente vai usar como permanecer. Eu fico aqui. Eu aqui fico, permaneço aqui, ó. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Então, a gente vai substituir, né, esse verbo pelo não estar. Ai, eu estou doente. Não, gente, não. Eu estou... Não. A gente vai substituir as adaptações em Libras que a gente faz, né? Ai, eu fiquei doente. Eu fiquei doente? Não. Eu adoeci, entendeu? Então é substituir. Isso que eu quis dizer com transformar tudo em verbo na hora de
fazer, né, Libras. Não transformar tudo em verbo, mas na nossa cabeça as coisas precisam estar claras, né? Eu faço essa organização porque, enfim, acaba que fica muito confuso. A gente está acostumado com a gramática do português, não com a gramática de outra língua. Então, eu dou esse macetezinho, né, de realmente a gente transformar tudo em verbo, porque a gente não vai ter o verbo ser, estar e fazer. Até fazer, que, né, é super usado para tudo, tudo, tudo. A gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado. Então, eu vou falar só mais um pouquinho sobre o permanecer. Então, aqui, eu fiquei feliz com a notícia. A notícia, eu fiquei feliz? Não, gente. Eu permaneci feliz? Não. No contexto, não tem muito a ver, né? Se você quiser dar uma ênfase, né, do que você continuou feliz por causa da notícia que era boa, você vai dar essa intensidade a partir da sua expressão facial, não nesse permanecer, porque isso daqui tá mais ligado a um você está, você, corpo, que você consegue tocar, entende? Então a gente não pode usar para sentimento, para algo que não é palpável, né? Então você quer falar, a história do cachorrinho que o dono morreu, então lá no trem, né? Que todo dia o homem voltava para casa, o cachorrinho esperava. Então, a gente pode usar aqui que o cachorro ali na frente do trem permaneceu nesse caso. Então, até eu usei uma historinha toda aqui para a gente entender que esse é permanecer. A mulher ali, aquela mulher, continuou ali, naquele lugar, esperando a volta do filho, porque a mulher acreditava que um dia o filho ia voltar. Ok. Outra história. Então, gente, recapitulando, né? O nosso ficar de permanecer, a gente pode usar para várias coisas, várias situações, mas quando a gente está se tratando de sentimentos, do estar, né? A gente vai sim substituir, inclusive separamos até algumas frases aqui. Outra coisa que eu queria falar para vocês é sobre o verbo fazer. Vou fazer aqui uma analogia ao inglês, né? Que a gente. Algumas pessoas, né? Não sei. Hoje em dia a gente tem bastante contato com a língua inglesa, né? Então, provavelmente que algumas pessoas já tenham visto, né? Da diferença do fazer, do e make, né? Em Libras a gente tem isso também. Então, enfim, eu vou usar essa analogia do inglês, da língua inglesa, mas caso você não sabe, não entende direito a gramática da língua inglesa, eu vou explicar de outra forma também, tá bom? Eu só acredito que para quem não entende um pouco da gramática de outro país, vai ficar até mais fácil. Então, enfim, na língua inglesa, a gente tem o do e o make, né? Ambas palavras significam fazer, só que não é sempre que você vai usar o do, não é sempre que você vai usar o make, né? A gente tem alguns casos, né? Que inclusive é uma dificuldade que eu tenho, uma dificuldade tremenda que eu tenho. Mas em Libras não é difícil assim, tá? O verbo fazer, eu acredito que eu até já ensinei. Ele é muito tranquilo e a gente vai sim usar, né? É interessante a gente colocar na nossa cabeça de usá-lo menos possível, né? Porque acaba que fica
vira um hábito, né? A gente quer tudo fazer esse verbo, porque ele acaba facilitando muita coisa, né? Mas a gente sabe que em Libras é tudo muito visual, a gente pode sim fazer algumas alterações, né? O caso do fazer crochê, né? Ai, fazer crochê? Não. Se a gente tem a mania de usar muito esse verbo, né? O fazer, acaba virando um hábito e a gente pode usar em algumas situações como essa, né? Do fazer crochê. Não, você vai crochear. Acredito que é, enfim. Então você não vai fazer o fazer. Esse verbo fazer, ele é usado só quando você faz. Por exemplo, quando você costurou alguma coisa. Ah, eu fiz essa roupa. Eu fiz esse vaso, né? Eu fiz esse bolo. Mas não ai, eu, por exemplo, tentar aqui pegar um exemplo. Eu fiz esse trabalho. Você fez realmente, você pegou ali na mão, né? Você escreveu. Ok, em alguns casos dá para a gente usar, mas quanto menos, né? A gente puder usar, por exemplo, ai, preciso pegar um exemplo bom mesmo, porque realmente eu fiz esse trabalho, a gente pode usar, eu fiz, sim, eu fiz. Por exemplo, a gente consegue substituir o fazer bolo por cozinhar bolo, entendeu? Então, quando eu falo de criar um hábito com o verbo fazer, não criar hábito no caso, né? É exatamente isso. Esse bolo eu cozinhei, fui lá, sei tudo direitinho, entendeu? Então, o fazer a gente vai usar para coisas palpáveis, né? Que da mesma forma do permanecer, ficar, a gente não vai fazer uma coreografia, por exemplo. Isso daí é um exemplo bom, gente? Às vezes é difícil tentar catar exemplo da nossa cabeça, assim. Mas, por exemplo, eu fiz essa coreografia, né? Você montou, você planejou, né? Você organizou, mas não fez, não fazer. Porque não é uma coisa que você consegue pegar, entende? A coreografia, por exemplo. Então, você vai adaptando para não se tornar uma mania, Ai, tem até uma palavra mais correta. Enfim, então a partir disso, eu vou pegar aqui algumas palavras para a gente finalizar já, tá bom? Hoje acredito que foi bem mais rápido do que nos outros dias. Como a gente está totalmente online, acho que a gente consegue diminuir um pouquinho, né? Como a gente tem mais tempo, infelizmente, não tem ninguém para perguntar dúvida no ao vivo, enfim. Essas coisas fazem falta, infelizmente. Mas eu vou pegar algumas frases para a gente entender, ok? Ana, Lari, eu não tô com o Meet, a página aberta aqui no Meet. Então, qualquer coisa, se der problema, eu não tô vendo, vocês me avisem, tá bom? Então, Tá bom. vamos treinar, vamos colocar em prática. Porque eu falo. Às vezes não dá para entender, né? Inclusive, eu sou um pouco enrolada de falar. Mas na prática, não temos erro, né? Não vamos ter erro. Eu sou médico. O verbo ser, a gente entendeu o que é esse. A gente vai usar? Eu, médico. Eu, médico. Esse daqui é o sinal de médico, ok? Eu sou médico. Eu, médico. Eu não sou enfermeiro. Olha que interessante, aqui é uma frase negativa. Como que a gente vai fazer? Eu, enfermeiro, sinal de enfermeiro aqui, ó. Você vai pegar aqui, como se fosse aquela coisa, não sei como que eu falo. Coisinha que tem na cabeça de enfermeiro. Aqui, ó. Esse movimento. Esse movimento.
Eu, enfermeiro, não. E você já faz a negação na cabeça. Eu não sou enfermeiro. Aí depois você pode conformar aqui com não, balanço na cabeça, fazer um não. É mais o mais simples aqui, ó. Eu não sou enfermeira. Na hora que você for fazer o sinal, você já incorpora o não, com a cabeça pra lá e pra cá, tá bom? Ele é alto. Ele é alto. Entendeu? Então, esse não vamos usar. Ele é alto. Ele é alto. Ele não é baixo. Ele baixo não é. Ele baixo não é. Tá bom? Então, a gente vê que esse verbo ser em Libras a gente não vai usar mesmo. A gente vai cancelar ele. Bem, nós somos brasileiros. Somos. Como a gente vai fazer somos? Não vamos fazer verbo ser, né? Então, nós, sinal de nós, indicador rodou, nós, brasileiros. Esse daqui é o sinal de Brasil, ok? Nós, brasileiros, tá bom? Nós, brasileiros. Então, sinal de Brasil, vou tentar explicar o melhor possível aqui para vocês. Configuração de mão em B. Você vai colocar ele um pouquinho acima da sua testa. E como se você estivesse pintando assim, ó. Bom? Brasil. 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 Como se você tivesse... Vou até pegar um pincelzinho. Não, pincel. Não precisa, né? Acho que... Ó, vai fazer esse movimento aqui. Só que com a mão em B, né? Aqui, ó. Brasil. Não é difícil. Então, nós, Brasil. Nós somos brasileiros, ok? Ele é bastante inteligente. Ele é bastante inteligente. Então, ó, aqui a gente não vai usar nem e nem o bastante, né? A gente vai, na verdade, incorporar o bastante na nossa expressão facial. Ele inteligente demais. Vocês falam, não, eles são inteligentes. Ele é inteligente. Ele é muito inteligente. Então você vai mostrar. Ele não é burro. Ele, burro não é não. Aí aqui a gente consegue. Como a gente tem esse movimento aqui, fica, né, confuso demais para fazer. Então, ele, burro, não, tá bom? Ele, burro, não é não, né? Porque se a gente for fazer como a gente fez no eu não sou enfermeiro. Eu, enfermeiro, não sou. Vai ficar difícil, né? Vai ficar... Então, ele, burro, não é. É a mesma frase de antes. Eu não sou secretário. A mesma coisa do eu não sou enfermeiro. Secretário, sinal de secretário também já ensinei, é uma conchinha, né? A gente faz aqui a conchinha com a mão, só que só com uma mão, certo? Dessa forma aqui, palma da mão estendida com os dedos juntos, e você vai traçar uma linha no meio com a metade da sua conchinha, certo? Metade não, é uma conchinha já, né? Então, com a sua conchinha, você vai traçar uma linha no meio da sua mão, da palma da sua mão, aberta, porém com os dedos juntos, né? Aqui. Bem no meinho, né? Não precisa ser tão certo, que às vezes eu até vou procurando uma linha assim, mas enfim, é mais ou menos assim o sinal de secretário. Então, eu não sou secretário. Aqui, como não é um sinal que exige um movimento que vai confundir, não precisa. Eu, secretário, não. Não, eu não sou secretário. Você já faz com a cabeça aqui. Beleza? Então, essas foram algumas das frases com o verbo ser. Na Libras, não usamos, não vamos fazer o sinal, certo? Agora, as próximas frases a gente vai usar o verbo estar, que também não vamos usar, tá bom?
eu sei que a gente no começo não faz sentido mesmo, ficava desesperada. É como. Porque parece errado, parece. Eu estou na escola. Escola. Gente, parece que falta um abismo. Mas, na verdade, isso é simples e autoexplicativo, tá bom? Quando a gente vai passando o tempo, a prática e tudo mais, as coisas vão ficando na nossa cabeça, vão grudando, e acaba que a gente ouve essas frases e vira um negócio muito natural, certo? Então, eu estou na escola. Eu estou e na. Gente, tira dessa frase quando a gente vai colocar em libras. Eu, escola. Eu, escola. Eu, escola. Eu, escola. Beleza? Simples, gente. Você está em casa. Você está em casa. Está em. Está em. Tira. Você casa. Você casa. Você casa. Tá bom, gente? Então, Ai, mas a gente vai usar permanecer? Não, não precisa. Isso daqui é uma ênfase que você dá. Eu dei aqui 2 exemplos, né? Da história do cachorrinho e uma história completamente alternativa e aleatória aqui que eu acabei criando. Que é um negócio que precisa ser um permanecer, de estar ali, de continuar firme e forte, né? Então, nesse caso, a gente não precisa. Só se, né? Você tá em casa e fica lá por causa da pandemia, enfim, não pode sair de casa. Então, assim, para a gente poder usar esse sinal, a gente tem que realmente criar uma história, né? A gente não vai usar ele aleatoriamente, correto? Ok. Ela está contente. Aquilo que eu falei sobre sentimento. Nunca vamos usar verbo misturado com sentimento. Ai, você me faz muito feliz. Você faz eu feliz. Gente, isso daí é até uma matança. Então, quando a gente está falando de sentimento, a gente se conecta completamente de verbo, ok? A gente transforma em verbo. Aquele macetezinho que eu comentei. Ela com... enfim, não consegui criar. Ela contenteando, contenta. Enfim. Ela está contente. Ela feliz, ela alegra, que se encaixa melhor, né? O alegre. Alegre, contente, a mesma coisa, certo? Então, ela contente, ela se está, gente. Ele está triste. Então, ela está contente, ele está triste. Está, a gente anula, certo? Então, ela está contente, ele está triste. Hoje está muito frio, muito, 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 muito. Sinal de hoje. Hoje. Agora. Atualmente. Hoje em dia. Enfim, esse sinal é multiuso. Hoje. Tá frio. Aí você faz aqui. Né? Muito frio. Então, dá ênfase a partir da sua expressão corporal, sua expressão facial. Correto? Até no classificador, né? Você fez aqui, ó. Classificador. Eles estão com sono. Eles, né? Eles depende, né? Vai, às vezes tem 2, às vezes tem 3. Então, eles dois ali, ó. Você vai fazer o V, eles dois. Aqui, 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 aqui. Eles dois com sono. Sono. Estão com sono. Então, estão com. A gente anula. Antes eu fazia o. Ó, vou explicar outra coisa muito importante, que é o português sinalizado.
Se pegar uma frase, eles estão com sono, com muito sono. Vamos adaptar aqui. Eles estão com muito sono. Aí você faz assim, ó. Eles estão com muito sono. Gente, isso daí é você pegar uma... É a mesma coisa... Não vou usar esse exemplo. Mas, enfim, é muito errado, porque você vai estar... Acaba sendo até uma certa discriminação. Porque acaba que a gente fala, hoje em dia, é uma das maiores pautas essa questão de minoria, de preconceito, certo? E acaba que muita gente, dentro da comunidade surda, não respeita a própria língua. Que, né? Enfim, a comunidade surda, ela é composta por intérpretes surdos e pessoas que têm contato com a língua brasileira de sinais, né? Contato, eu digo, enfim, que vive ali no meio de pessoas surdas, né? Enfim, seja parente, seja um falante da língua. E assim, existe algumas pessoas, eu já fui uma dessas pessoas, por isso eu gosto muito de bater na tecla da gramática. Eu já fui uma pessoa que falava, eu fiquei muito triste. Eu já fui esse tipo de pessoa, de fazer o português sinalizado. E a partir do momento que eu descobri, assim, foi uma luta terrível. Quando eu descobri que tudo que eu estava fazendo estava completamente errado, e eu estava, além disso, estava até desrespeitando, né, uma língua que é estruturada, certinha. Não é nossa obrigação, né? Ai, a gente precisa saber, porque quando a gente faz aquele português sinalizado, que é muito comum, não é uma forma de desrespeito. Ok, a gente entende isso. Mas acaba que muita gente faz porque é mais fácil, o surdo que se vire, entende? Então a gente precisa, né, ter essa questão da empatia. Porque, sei lá, quando você quer aprender uma língua, para que você vai ficar falando errado, né? Alguém que está chegando, querendo aprender português, né? Um americano, um estadunidense, está querendo aprender português. Ele sabe que para perguntar quantos anos você tem, é exatamente assim que fala, quantos anos você tem, não quão velho você é, né? Até dá certo. How old are you? Ok. Mas, enfim, ele vai usar aquilo que é usado na gramática do país, né? Na ordem certa. Então, em Libras, a gente vai fazer isso também, né? Por uma questão de respeito à língua. Então, o português sinalizado, ele é sinais na gramática do português. Eu já fui essa pessoa. É horrível. É uma frustração terrível. As pessoas veem você interpretar e fica... Que isso, né? Inclusive, dentro do meio intérprete, gente, é um negócio bizarro. É muito julgamento, né? Acaba que as pessoas têm um pouco de dificuldade de entender, fulano tá aprendendo, né? Quando eu comecei a interpretar, eu não interpretava para surdos, né? Alguns intérpretes viam e tudo mais. Até porque eu tinha essa consciência de que quando a gente está começando, né, a gente não pode se meter num negócio tão sério. Todo mundo tem o seu começo e o começo ele é feito realmente para a gente errar. Então, enfim, acabava que, poxa, muito julgamento. As pessoas não entendem. Aquele intérprete está vendo você e... é uma julgada. Enfim, é complicado. Então, não vamos usar nunca português sinalizado. A Mônica está contente.
próxima frase. A Mônica está contente. Aqui está falando de uma pessoa específica. Ou seja, se é uma pessoa específica, ela tem um sinal. Então, eu vou pegar um sinal aleatório. Aqui, ó. M. A Mônica tá feliz. A Mônica tá feliz, tá contente, certo? Ele está lendo. Ele tá lendo. Ele lendo. Ele lendo. Hoje eu cansado. Hoje eu estou cansado. Hoje eu cansado. Hoje eu cansado. Lembrando que a estrutura gramatical, a gente falou muito da estrutura gramatical hoje, né? Tem disso, né? Primeiro a gente vai indicar tempo, depois o sujeito, depois o verbo, né? Nem sempre é necessário a gente indicar o tempo, mas sempre que possível a gente vai colocar. Então, aqui estaria perfeito dentro da gramática, né? Hoje eu cansado. Tempo, sujeito, verbo. Ok, gente? Então, essas foram as frases. Eu agradeço muito vocês que ficaram até aqui. Agradeço todo o suporte, todo o apoio, vocês que comentaram, que assistiram os vídeos, o vídeo anterior. Gente, Deus abençoe muito, muito a vida de vocês, viu? Que a gente possa seguir nessa jornada, que a gente possa aprender todos juntos, certo? Então é isso, gente. Mil beijos, Deus abençoe a vida de vocês. Deus abençoe vocês. E até a próxima semana, gente. Tchau, tchau.